Agora vamos falar de alimentação. Seu filho alimenta bem? Uma alimentação saudável e balanceada faz toda a diferença para o bom desenvolvimento de uma criança. Confira. Você sabe qual é o melhor alimento para o seu filho? Nós estamos aqui com o Benedito, que é nutricionista e que vai nos acompanhar na escolha do melhor alimento. Nesta fase, lidar com a alimentação é difícil. São muitas tentações. Existem alimentos que são mais atraentes do que outros e menos saudáveis. Então, o que fazer? O ideal é a criança estar optando por alimentos mais saudáveis, então está consumindo mais suco de frutas, está evitando refrigerante. Em relação ao biscoito, ela está preferindo mais os biscoitos sem recheio, biscoitos mais integrais. E, no caso, está consumindo muita fruta, muita verdura, legume, para estar ajudando no crescimento, no desenvolvimento. Salgadinhos, hambúrguer, massas, quem não gosta? Benedito, a gente está vendo aqui várias coisas muito tentadoras aqui. Pizza todo dia, nem pensar, né? Nesse caso, todo dia deve evitar de consumir, mas pelo menos uma vez na semana não tem problema da criança estar consumindo, até mesmo porque ela está variando, ter alguma coisa de diferente na alimentação, mas aí a quantidade e a qualidade é que vai ser muito importante. Consumindo com moderação não tem problema. Uma boa dica para comer bem é ingerir laticínios e pães mais saudáveis. Benedito, no caso dos laticínios, o que você sugere? No caso, está optando pelo iogurte de frutas. Benedito, no caso dos pães, então, qual seria a melhor opção? Nesse caso, o pão integral, ele é uma das melhores opções porque ele é rico em fibras, então ajuda a criança na saciedade, a criança acaba alimentando menos. E outro fator também que muitas vezes a criança tem o intestino preso e ela consumindo pão com fibras ajuda no funcionamento do intestino, além dela se sentir mais saciada. O almoço para muitos pais é uma luta. Muitas crianças são resistentes também a comer bem nessa hora. No caso, seria a questão do arroz. O arroz ele estaria fornecendo energia, como a criança precisa de muita energia, ela está em fase de crescimento. O feijão, como é uma fonte de proteína e rico em ferro, também a criança necessita nessa idade. A questão de verdura, legumes, o que seriam a questão de verduras? Pelo menos um vegetal folhoso, no exemplo, o alface. A questão de legumes pode ser o tomate, a vagem, a cenoura. Por que os legumes? Exatamente porque pela criança ela está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, ela precisa de vitaminas e minerais. Um dos grandes problemas da má alimentação é o sobrepeso ou a falta dele, que prejudica a saúde da criança e seu desenvolvimento. Qual é a dica que você dá para essas mães que têm filhos com sobrepeso ou com falta de peso? No caso, com sobrepeso, o ideal é estar procurando um nutricionista, porque muitas vezes a mãe ela procura alimento, fazer a dieta da criança por conta própria, então muitas vezes corta muito a questão do carboidrato, corta a questão da gordura e a criança ela precisa, porque ela está em plena fase de desenvolvimento. Então, essa alimentação dessa criança com sobrepeso, ela tem que ter vitaminas, tem que ter minerais, tem que ter açúcar, tem que ter gordura, tem que ter proteína. Agora, já as crianças com baixo peso também tem que ter uma alimentação balanceada, acompanhada pelo nutricionista, porque, de certo modo, essa criança ela vai precisar também de um requerimento maior de vitaminas, minerais, frutas, verduras, legumes. No caso também dessa questão do sedentarismo, qual é a sua dica para a criança que tem sobrepeso e que necessita de ter atividade física contínua? No caso, essa criança, primeiramente, é interessante ela estar passando por uma avaliação do profissional fisioterapeuta, ou educador físico, que aí vai estar traçando qual o melhor tipo, se vai ser uma caminhada ou se vai ser, digamos, uma academia, o melhor exercício para essa criança, essa adolescente, para ele estar fazendo. E, de qualquer maneira, tem que ser um exercício que a criança ela se sinta bem, que ela tenha prazer. Uma boa alimentação traz inúmeros benefícios para o seu filho. A criança, a partir do momento que ela começa a fazer uso de um prato, de uma alimentação balanceada, a questão da pele melhora, a questão do cabelo, a questão da unha também. E a criança ela se sente mais disposta a trabalhar. Devemos ter cuidado ao inserir os alimentos saudáveis, para que a criança possa aceitá-los de uma forma tranquila. Agora, os pais eles têm que introduzir os alimentos com muito cuidado, porque muitas vezes, se o pai força a criança a comer à força, se não conversar, acaba que a criança começa a tomar trauma e isso aí, com certeza,
é prejudicial, porque aí nem uma coisa nem outra, a criança vai tomar aversão ao alimento. O exemplo dos pais também é de extrema importância. Benedita, a gente sabe que o apoio dos pais, o exemplo dos pais, aliás, também é muito importante na alimentação, né? Exatamente. Os pais, acima de tudo, eles têm que colaborar, têm que estar ingerindo uma alimentação, atuando, ajudando essa criança a estar consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes. O que acontece, que é muito comum, é a criança, os pais não têm costume de comer verdura, legumes e fruta e quer que a criança coma. Então, o que acontece? Se o exemplo não vir dos próprios pais, essa criança ela não vai ser incentivada a comer.